Gente, então vamos fazer agora a explicação da segunda isomeria, que é a chamada isomeria geométrica, tá? E essa isomeria geométrica a gente vai dividir ela em dois tipos, né? Na verdade, são duas formas de configurar. Uma que eu vou chamar de cis-trans, que é uma forma da gente identificar o isômero, e a outra que a gente vai chamar de EZ, tá? Então, turma, a isomeria geométrica, ela ocorre porque a molécula, ela não tem a possibilidade de girar em torno do seu eixo. A condição para essa isomeria ocorrer, para a isomeria ser chamada de geométrica, é essa condição bem aqui, ó. Você tem que ter uma cadeia aberta, ó. Você tem que ter uma cadeia aberta, nota que eu tenho essa cadeia aberta, ó. Mas nessa cadeia aberta, você tem que ter um carbono com uma ligação dupla e 4 radicais, desde que R1 não seja igual a R2 e R3 não seja igual a R4. Marlos, R1 pode ser igual a R3? Pode. Marlos, R2 pode ser igual a R4? Pode. O que não pode acontecer é R1 ser igual a R2 ou R3 ser igual a R4. Muito bem. Então veja, a condição para essa isomeria ocorrer ou é tu ter uma cadeia aberta com um carbono com uma ligação dupla, com R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4, ou tu ter uma cadeia fechada com 2 carbonos distintos dessa cadeia, não precisa estar um do lado do outro, tá, gente? Podia estar um carbono aqui e o outro lá no final. Desde que use também a mesma lógica. R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Mas, por que isso acontece? Bom, vamos ver aqui essa lógica da questão. Vamos imaginar uma molécula, eu vou voltar aqui só para você ter uma ideia. Essa molécula bem aqui que nós estamos vendo é a molécula do ciclopropano. Eu tenho aqui, ó, 3 carbonos, tá vendo? Ó, 1, 2, 3 carbonos. Essas bolinhas brancas que vocês estão vendo aqui, ó, são os hidrogênios, né? E aqui você tem hidrogênio e hidrogênio também. E aqui essas bolinhas verdes que vocês estão vendo é o cloro. Então perceba que essa molécula, galera, quando eu tenho a posição dela, os 2 cloros na parte de cima dessa cadeia fechada, eu não tenho como fazer essa molécula girar, eu não tenho como fazer essa molécula rotacionar. Então, como eu não tenho como fazer essa molécula rotacionar, o que acontece? Essa molécula, ela passa a ter umas propriedades, enquanto a outra molécula passa a ter uma outra propriedade, ó, verifica. Essa molécula aqui, ó, que eu tenho um cloro para cima e um cloro para baixo, ela não tem como se transformar naquela outra molécula que tem um cloro para cima e o outro para cima, ó. Veja que essa molécula aqui, ela não tem a possibilidade de rotacionar. Eu não tenho como girar essa molécula. Então nós dizemos que essa configuração, aonde os 2 átomos de cloro, eles se encontram no mesmo plano, no mesmo lado da molécula, é chamado de cis. Quando a molécula agora, do 1, 2 de cloro, eu tenho, presta atenção, agora uma para cima e uma para baixo, ó. Uma para cima e uma para baixo. Veja que essa molécula, ela vai ter propriedades completamente diferentes da outra. Então eu não tenho como fazer esse cloro ficar alinhado como eu tinha naquela outra molécula. Então enquanto uma é cis, a outra vai ser o que, turma? Trans. Trans por quê? Porque você está vendo que é transverso, ó, transversal. Então, galera, nesse ácido succínico, o que você percebe? Você percebe que eu tenho aqui, ó, uma ligação sigma entre o carbono. Está aí no livro de vocês estão vendo que quando eu tenho uma ligação sigma, eu tenho essa possibilidade de fazer o quê? De girar, de rotacionar bem aqui na ligação. Essa ligação ela pode girar. Então veja que o grupo carboxo do ácido succínico, que estão alinhados numa certa posição cis, estaria aqui numa posição agora trans. Só que por que eu não vou chamar de posição cis e trans? Por essa possibilidade que a ligação sigma ela tem que girar. Então, pelo fato do ácido succínico ter uma ligação sigma e ele poder girar, eu não tenho 2 moléculas diferentes. Ou seja, essa molécula e essa molécula são iguais. Então, aqui não tem isomeria do tipo cis-trans. Já, por exemplo, quando você pega o ácido buteno-dioico, buteno porque tu tem uma ligação dupla aqui. Eu estou representando a molécula, mas deixa eu desenhar para você entender
como essa molécula. Eu tenho aqui, ó, um carbono, que é esse carbono bem aqui, ó. Eu tenho outro carbono, ó, que é esse carbono bem aqui. Aqui é uma ligação sigma, ó, tá vendo a sigma bem aqui no meio? Que é a ligação sigma. Aqui é a ligação que é em cima, pi, ó. Que a sigma tá aqui, a pi. Aí eu teria o grupo carbox, COH, o outro grupo carbox, COOH, o hidrogênio para cima e o hidrogênio para cima. Então, nessa primeira molécula, você tem a molécula assim. Então, perceba o que eu tenho. Eu tenho uma ligação sigma no composto, mas agora eu tenho uma ligação pi. Essa dupla ligação impede que esse grupo COH, que está de um lado da ligação, passe para o outro lado. Então, eu não tenho rotação nessa molécula. Se eu não tenho rotação, perceba agora que eu ter a molécula na forma cis vai ter uma propriedade e na forma trans vai ter outra. E isso é uma propriedade tão grande que vai acontecer o seguinte, preste atenção. Quando o ácido, que eu chamo de cis, esse cis-buteno de óleo é chamado de maleico, enquanto o transbuteno de óleo é chamado de fumárico. A grande consequência desse tipo de isomeria é que quando eu vou aumentar a temperatura, causando uma perda de molécula de água, o maleico, que é o cis, as duas hidroxilas, o que vocês estão vendo aí, turma? Elas estão uma perto da outra. Então, o que vai acontecer? Essa hidroxila vai pegar esse hidrogênio da outra hidroxila e vai formar água. E aí eu vou ter uma desidratação intramolecular, formando a função que nós chamamos de anidrido. Então, veja que o ácido que é cis, ele tem a capacidade de formar o anidrido maleico. Agora, o meu trans, eu não tenho essa capacidade, por quê? Por que o trans eu não tenho essa capacidade? Porque justamente eu não tenho a proximidade entre essas moléculas. Então, na forma trans, o fumárico, ele não tem a condição, esse cara aqui não vai ter a condição de formar. Por quê? Porque justamente você está com o ácido assim, ó. Desenhar aqui para você ver, ó. Então, eu tenho agora aqui a ligação dupla. Eu vou ter aqui um grupo carboxo de um lado, ó. E eu vou ter agora um grupo carboxo do outro, ó. Então, na forma trans, o que acontece? Esse grupo carboxo está muito distante do outro grupo carboxo. Então, não tem como essa hidroxila capturar essa hidroxila aqui para formar água. Ou seja, o ácido que é o trans, que é o fumárico, ele não tem a capacidade de formar o quê? O anidrido. Mas então não existe anidrido fumárico. Qual é o anidrido que esse cara forma? Pois é, quando você aquece esse cara, a ligação pi vai quebrar, essa ligação vai girar, depois que a ligação pi for quebrada, ele vai se transformar no ácido maleico e aí sim ele vai formar um anidrido. Ou seja, não existe anidrido fumárico. Tanto o ácido maleico quanto o ácido fumárico vão formar apenas o anidrido maleico. Então isso é uma das grandes diferenças entre uma das grandes características entre o cis e o trans do anidrido maleico e fumárico. É a grande diferença. Beleza? Qual é a lógica da gente agora? Presta atenção. Tudo bem, eu entendi que para ter isomeria geométrica eu tenho que ter essa condição. Mas às vezes vai acontecer algumas coisas que vão complicar na hora de a gente determinar se o cara é cis ou trans. A configuração cis e trans, ela sempre vai dar certo se pelo menos dois ligantes de um lado do carbono e do outro forem iguais. Por exemplo, vamos te dar um exemplo simples disso. Suponha, por exemplo, que eu tenha a seguinte molécula. Eu tenho aqui esse carbono, aqui eu tenho uma dupla, aqui eu tenho um CH3, aqui eu tenho um CH3 também, aqui eu tenho um hidrogênio e aqui eu tenho um cloro. Está dentro da condição de isomeria geométrica ou não está? Tá, não está? Eu tenho carbono com dupla, eu tenho esse ligante diferente desse ligante, eu tenho esse ligante diferente desse ligante, beleza. E aqui eu posso chamar de cis trans. Por que eu posso chamar de cis trans? Porque você percebe que do mesmo lado da dupla eu tenho dois radicais iguais, ó, CH3 e CH3. O que me dá a condição de eu chamar esse cara de cis. Tranquilo. Bastou que de um lado do outro tu tenha dois radicais iguais para que tu possa chamar de cis trans. Agora eu faço uma pergunta. E se agora, em vez de eu fazer isso, eu colocasse agora uma molécula onde esse radical aqui não fosse igual?
eu coloco aqui OH, aqui eu coloco hidrogênio e aqui eu coloco cloro. E agora? Como é que eu vou determinar que esse cara é cis-trans se eu não consigo identificar agora um radical igual? Beleza? Então, turma, nesses casos é preciso usar uma outra configuração, que é a configuração E e Z, que é justamente o E vem do alemão Etkenga e Z quer dizer Suzame. Ora, Etkenga quer dizer em lados opostos, Suzame quer dizer o quê? Em lados juntos. Se lê com Suzame, mas é com Z que se escreve, tá? Então, nessa configuração E e Z, vocês vão aprender o seguinte, coloca na sua cabeça assim: toda vez que eu estiver trabalhando com a palavra eu estou trabalhando com o termo oposto. Ó, vogal, vogal. Toda vez que eu estiver trabalhando com Z, eu vou estar juntos. Ó, consoante, consoante. Mas só que agora eu não uso mais radicais iguais para dizer se está do mesmo lado. Eu agora vou usar o número atômico para determinar se ele é o sentido Z ou o sentido E. Por exemplo, vamos dar uma ideia aqui bem simples, né? Uma ideia bem simples. Vamos supor que eu tivesse a seguinte molécula. Vamos supor que eu tivesse a seguinte molécula. C dupla C. Eu tivesse aqui um OH. Eu tivesse aqui um CH3. Eu tivesse aqui um CH3 e eu tivesse aqui um hidrogênio. Eu pergunto para ti, pela configuração cis-trans eu posso fazer? Posso, por quê? Por causa dos dois radicais CH3. Os dois radicais CH3 estão em lados o quê? Opostos. Então ele é a configuração do tipo trans. E um erro muito comum dos alunos que vão fazer prova de vestibulares: achar que se for trans numa configuração, na outra tem que ser E, de oposto. Nem sempre. Olha para cá para você ter uma ideia. Vamos agora, turma, configurar o número atômico. Nesse primeiro carbono, quem é o primeiro ligante? Não é o oxigênio? Eu vou dizer que o número atômico do oxigênio é 8, ok? E quanto é o número atômico do carbono? É 6. Eu pergunto para ti, entre 8 e 6, quem ganha? 8. Então eu vou botar um asterisco bem aqui no cara que ganhou. Ó, quem ganhou foi o oxigênio, 8. Agora vamos para o outro lado. O carbono é quanto? O número atômico? 6. O hidrogênio? 1. Quem ganha? 6 ou 1? Não é 6? Então eu vou botar um asterisco agora do que é maior. Então eu pergunto para ti, em função dos números atômicos, os maiores estão do mesmo lado ou em lados opostos? Estão juntos, não estão juntos? J não é uma consoante? Então pela configuração é Z, isso aqui é a molécula do tipo Z. Mas pela configuração cis-trans, isso aqui é a molécula do tipo trans. Trans porque os radicais iguais estão em lados opostos. E Z porque os maiores números atômicos estão do mesmo lado. Agora eu pergunto, se aqui fosse um outro radical que não desse para eu fazer cis-trans, eu usaria apenas a configuração que é Z. Então a configuração é Z, ela é usada quando tu não tem como identificar radicais iguais. Só que ela é feita em função do número atômico. Enquanto a configuração cis-trans, ela é feita em função dos radicais iguais. Daí eu posso ter uma configuração sendo trans e a outra necessariamente não precisa ser E. Pode ser Z, que é esse caso aqui. Deu trans porque os radicais CH3 estão em lados opostos, mas deu Z porque os maiores números atômicos estão do mesmo lado. Ok, turma? Então esse tipo de configuração é muito usado quando você não consegue identificar quem são os radicais iguais que estão no mesmo lado ou em lados opostos do plano. Beleza?